toda a gente conhece esta imagem, penso eu. Isto é retirado daquele último livro da bibliografia, o último volume foi publicado, e, portanto, vou iniciar. Através dos testemunhos daqueles que mais de perto e melhor conheceram o padre Manuel Antunes, nomeadamente pelo padre Lúcio Craveiro, que foi seu professor e que mais tarde o viria a nomear para diretor da Brutéria, o autor de Ao Encontro da Palavra era muito trabalhador e um leitor incansável. Está ali a prova. Para além de grande leitor, o padre Manuel Antunes possuía um enorme gosto pela escrita. De todos os alunos do seu curso, de acordo ainda com o seu professor, ele era o que escrevia melhor, tendo feito em apenas um ano o curso de Humanidades no ano letivo de 1938 e 1939, programado para 2 anos. Podemos dividir os escritos do padre Manuel Antunes em ensaios, recensões, entradas em enciclopédias, obras em volume, compilação de ensaios aplicados com eventuais modificações originais, e podemos contabilizá-los assim. Portanto, os ensaios publicados na Brutéria são 418. Noutros periódicos só são 16. Recensões são 570. Entrada em enciclopédia Verbo na primeira edição, 220. Na segunda, 205, embora esta segunda mantenha a maioria das entradas da primeira e acrescenta algumas novas. Depois tem algumas na enciclopédia Logos, 49, e na enciclopédia Polis. As obras em volume constituem, sobretudo, a compilação e pequenas modificações dos escritos dispersos pelos vários periódicos, sobretudo pela Brutéria, mas também alguns ensaios, e cito, completamente inéditos, outros já impressos, ao menos em parte. Aí está as obras publicadas em volume, são aquelas que existem. Designa Manuel Antunes estes escritos de ensaios, não lhe chama artigos nunca, são sempre ensaios, pois, nas suas próprias palavras, e cito, são simples tentativas, algumas muito breves, feitas para compreender, definir, situar homens e autores, géneros e correntes. Fim de citação. De facto, como mais à frente se demonstrará, foi fundamentalmente na Brutéria que o padre Manuel Antunes verteu o seu pensamento na forma de ensaios, pois destes, apenas um pequeno número, 16, como já vimos, foram publicados noutros periódicos. Isto aqui tem os ensaios nos outros periódicos. São aqueles que estão ali. Não são muitos, são 16. Nesta comunicação, iremos debruçar-nos apenas sobre os ensaios do padre Manuel Antunes publicados na Brutéria e posteriormente organizados no conjunto de tomos publicados pela Gulbenkian e designados como Padre Manuel Antunes, obra completa. É aquela que todos conhecem. Como o título desta comunicação dá a entender, não iremos desenvolver aqui uma análise crítica ou simplesmente qualitativa, fazendo emergir aspectos subjetivos ou meras interpretações. Iremos apenas tratar de uma análise quantitativa da parte mais significativa da obra, os ensaios, publicada na Brutéria, contextualizando e tendo como fonte essencialmente a obra completa. Esta obra, cuja Comissão Coordenadora de Edição conta com os nomes dos professores Arnaldo Espírito Santo, Hermínio Rico, José Eduardo Franco e Luís Machado Abreu, está organizada segundo 6 temáticas. São aquelas. Assim, esta organização constitui já uma enorme ajuda para quem se propõe estudar a obra do padre Manuel Antunes. Acresce a isto a possibilidade de consultar várias tábuas cronológicas também de enorme utilidade. Assim, foi-nos possível a organização e classificação de um conjunto de dados no sentido de relevar alguns daqueles passíveis de um tratamento do tipo estatístico. A colaboração do padre Manuel Antunes na revista Brutéria iniciou-se em 1940 com a publicação do ensaio intitulado A Poesia Modernista de Orfeu à Altitude. Trata-se de um ensaio de juventude, de um jovem ainda com 21 anos, com 22 páginas, um dos 9 ensaios mais longos, quero com isto significar, com mais de 20 páginas, publicados pelo autor do Espírito e do Tempo. A este ensaio, seguir-se-iam mais 417 na Brutéria e mais 16 nos periódicos, tendo o último sido publicado em 1982 e intitulando-se O Marquês de Pombal e os Jesuítas.
Ou seja, entre 1940 e 1984, da pena do padre Manuel Antunes, brotaram 434 ensaios. 418 mais 16. Publicados na Brutéria, ou seja, 96,3% do total. E apenas 16, ou seja, 3,7% em outros periódicos. Daqueles 418 foram publicados 166, representando 39,61, usando o seu nome, é o problema dos pseudónimos, não é? E 252, ou seja, 60,29%, utilizando um dos seus 125 pseudónimos. Estão todos contados, são esses mesmos, 125. O número de ensaios publicados em cada ano foi, como é normal, variando ao longo dos anos, e uma análise década a década permite-nos constatar aquela variação. Embora tivéssemos aprendido com o padre Manuel Antunes que, e cito, as derivas da história real riem-se das divisões da cronologia em séculos, meios séculos, quartéis, décadas, lustros, anos, meses, mas também aprendemos que, e cito, tais divisões são úteis ao historiador e ao simples observador porque, partindo de marcos cronométricos de tempo físico, permitem referências aproximativas do duplo tempo humano, individual e coletivo. Fim de citação. Assim, seguiremos neste trabalho a lição do mestre. A década de 40. A década de 40 é, compreensivelmente, a década menos produtiva, pois só o ensaio acima atrás referido, aquele sobre a poesia modernista, foi publicado na Brutéria. Apenas mais um outro foi publicado, mas noutro periódico, na revista Ciência, Revista de Cultura Científica, número 1, em 1943. As razões tornar-se-iam evidentes se tivermos em consideração que Manuel Antunes, em 1940, apenas concluíra o primeiro ano de juniorado, Humanidades, no antigo Convento da Costa, em Guimarães, e o segundo ano do juniorado Ciências, em Braga. No entanto, um árduo e longo caminho de estudos ainda o esperava. Licenciatura em Filosofia, em 1943. A experiência como docente cumprindo 3 anos de magistério, 43 a 46. Formação em Teologia na Faculdade de Teologia de Granada, 46 a 49. Ordenação sacerdotal em Granada, 1949. Conclusão da primeira fase da formação teológica em Granada, 1950. Conclusão da formação teológica e espiritual em Namur, Bélgica, em 51. A sua paixão pelo ensaio teve assim que esperar. Até 1952, quando, já em Portugal, ensinava na Escola Apostólica no juniorado da Companhia de Jesus. Década de 50. Assim, em 1952, apareceu na Brutéria o segundo ensaio do padre Manuel Antunes, intitulado Humanismo e Esperança Cristã. Trata-se de um pequeno ensaio, com 5 páginas, onde o padre Manuel Antunes comenta, numa breve síntese, o livro Espoir humain, Expérience chrétienne, escrito por diversos intelectuais católicos franceses e publicado em 1951, expondo, nas palavras de padre Manuel Antunes, aquilo que de forma implícita ou explícita lhe parece indicar algumas das grandes linhas daquele livro. A década de 50 é marcante na vida do padre Manuel Antunes, pois, para além de iniciar as funções de redator na Brutéria, inicia em 57 as funções de professor da Faculdade de Letras de Lisboa, ensinando História da Cultura Clássica, uma cadeira transversal a todos os cursos de letras que marcará de forma indelével muito dos 17.000 alunos que teve durante os 25 anos em que foi professor naquela faculdade. Já próximo do fim da vida e confessando ter gostado muito de ensinar, o padre Manuel Antunes reconhecia, cito, a atividade de professor foi a que me levou mais tempo e energia, retirando a outras atividades, projetos filosóficos, sobretudo, maior continuidade. Quanto tempo tem, né? Na década de 50, então, apesar de enorme carga de trabalho e responsabilidades, apareceram, para além do ensaio inicial, mais 79, num total de 519 páginas. As temáticas escolhidas são variadas, mas a preferência recai largamente sobre estética e crítica literária, como se pode ver. Outra característica que podemos verificar na década de 50 é a não utilização de pseudónimos. Em todos os ensaios desta década, a nomeação de autoria é sempre referida a Manuel Antunes em algumas variantes, como M. Antunes, M. Antunes SJ, e Manuel Antunes. Década de 60. A década de 60 marca o início da publicação das obras em volume do padre Manuel Antunes. Para além da obra mais atrás referida, ao encontro da palavra, sai a lume, no mesmo ano,
a obra do Espírito do Tempo. Também a década de 60 é marcante na vida do Padre Manuel Antunes. Em 65 é nomeado diretor da Brutéria, para além de outros cargos de responsabilidade na Companhia de Jesus. Sendo, de acordo com os testemunhos, um homem de consciência e de diálogo, o Padre Manuel Antunes soube imprimir à Brutéria um espírito de maior abertura, de diálogo e, assim, de uma nova dinâmica. Os resultados podem verificar-se, pois só da sua pena sairiam na Brutéria 177 ensaios, num total de 1.306 páginas, constituindo deste modo a década da maior produtividade literária da sua vida. Esta mudança torna-se hoje compreensível, a mudança a nível das temáticas. Por um lado, o próprio Manuel Antunes confessa que só intermitentemente tem exercido o ofício de crítico. Por outro lado, deve ter-se em consideração que durante a década de 60, tanto em Portugal como no resto do mundo, ocorreram importantes transformações, quer científicas, quer culturais, que impulsionaram o mundo para uma nova era. A década de 60 foi, sobretudo, uma década de esperança coletiva, de aspirações, e cito Manuel Antunes: a aspiração ao bem-estar, a aspiração à igualdade entre os indivíduos, a aspiração à igualdade entre as nações e os Estados, a aspiração à paz. A listagem dos acontecimentos atrás referidos permite-nos compreender as três principais temáticas que marcam os ensaios publicados na Brutéria e a primazia dada à política e relações internacionais. De facto, o Padre Manuel Antunes, mais tarde, reuniria o conjunto de ensaios já publicados e dedicados a esta temática na obra Grandes Derivas da História Contemporânea, que seria publicada em 1972 pelas edições Brutérias. E é no prefácio desta obra que o autor de Repensar Portugal nos dá a conhecer o que estes ensaios representam para si. Cito: factos, representações, teorias. Eis o que estes ensaios visam apresentar, fazer compreender e, na medida possível, explicar. Redigidos e publicados ao longo dos últimos 10 anos, eles não são nem história nem crónica. Um pouco menos do que história e um pouco mais do que crónica. Outro aspecto que importa relevar dos dados por nós recolhidos e tratados, refere-se à animação de autoria dos ensaios publicados na década de 60. Aqui tem a ver o conjunto de ensaios publicados e as nomeações de autoria, os pseudónimos. Considerando que um significativo número de pseudónimos é atribuído apenas a um ou dois ensaios, a variação das nomeações de autoria vai evoluindo significativo ao longo do tempo, como nos podemos perceber pelo desenho do gráfico aqui produzido. Isto é o gráfico da variação tendendo aos anos e os diversos pseudónimos, o número de ensaios e as temáticas que foram sendo produzidas. Década de 70. O primeiro ensaio publicado pelo Padre Manuel Antunes na Brutéria no ano de 1970 intitula-se A Década de 60, onde a esperança foi morrendo. Na verdade, nos anos iniciais da década, os contextos internacional e nacional parecem indicar que a esperança, e cito, foi morrendo e declinando segundo as latitudes e as longitudes, as classes e as consciências, as necessidades e o grau de satisfação que lhes tem sido atribuído. No entanto, sobretudo a partir de 74, uma nova esperança vai nascendo. Em Portugal, a Revolução dos Cravos. Mas também no mundo, o fim da Guerra do Vietnã, por exemplo, e, portanto, o Padre Manuel Antunes, preocupado com as agitadas correntes culturais que atravessam o mundo, não deixou de refletir e escrever sobre o seu sentir. Aqui podemos verificar também os ensaios publicados na década de 70 e atendendo às várias temáticas, verificando que a temática principal continua a ser a política e relações internacionais, com 46,5% dos ensaios. Vou ver se... Aqui apresenta também os pseudónimos, assim como na outra, são semelhantes, o número deles. E aqui tem a variação dos pseudónimos, temáticas e ensaios produzidos. Vê-se perfeitamente que a maioria dos pseudónimos só tem um ensaio atribuído. É aqui está ali vermelho, aquele 1. Vou passar à frente, senão não acabo. No final da década de 70, mas o importante está ali. O Padre Manuel Antunes viveu intensamente o 25 de Abril e publicava o Repensar Portugal, esse pequeno grande livro, verdadeiro repositório de ponderadas e profundas reflexões sobre Portugal após o 25 de Abril e perspectivas para o nosso futuro enquanto país democrático. Inicia a década de 80 com um ensaio intitulado A Verdade e a Paz, a propósito do tema proposto para o Dia Mundial da Paz de 1980, A Verdade, Força da Paz.
Apesar de doente e fragilizado e plenamente consciente de então se viver, e cito, num mundo incerto e inseguro de si mesmo, num mundo inquieto e atormentado, num mundo da aldeia em que imperam com larga frequência o sensacionalismo e o fanatismo, a mentira e as ilusões frustradas, no mundo de rumores e temores, fim de citação, o padre Manuel Antunes mantém ainda a esperança em que, cito, esse mundo de estruturas em movimento vá sendo transformado para melhor, mais precisamente, graças à verdade, força da paz. E vou terminar. E daquela verdade e daquela força de paz tirara certamente o padre Manuel Antunes as forças para ainda escrever na Brutéria mais 6 ensaios, 2 em 1980, 1 em 1981 e 4 em 1982, o último dos quais é intitulado, como inicialmente disse, O Marquês de Pombal e os Jesuítas. Um dos seus mais longos ensaios sobre os principais factos que levariam à expulsão dos jesuítas de Portugal, pelo decreto de 3 de setembro de 1759, processo conduzido pelo mais feroz perseguidor de todos os tempos, citei Padre Manuel Antunes, da Companhia, que abraçou e que o abraçou, que o viu crescer e afirmar-se como um dos melhores, dos nossos maiores. Neste ensaio, imbuído da sua função de historiador, sem ira nem compaixão, mas sempre com a disciplina do estudo, deixa-nos o retrato de um intelectual enciclopédico que, nas suas variadas máscaras, deseja, e cito, apenas entender, procurando entender os cumos e os porquês dos factos que narra e ou analisa sine ira et studio. Terminei. Obrigado.